Os magos das trevas. Será que esses seres existem? Será que eles foram espíritos ou são seres especiais, poderosos? Vamos falar sobre esse assunto? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, meu nome é Anderson Gomes, este é um canal que fala de espiritualidade. Se você gostar do vídeo, curta ao final, se inscreva no canal para você receber notificações. E vamos falar hoje sobre esse tema, magos das trevas, que muitas pessoas falam e criam muitas mistificações sobre esse assunto de magos, porque remete a magia, misticismo e coisas do tipo. Vejam que esses supostos, esses ditos magos das trevas, primeira coisa que você precisa entender sobre magos das trevas, primeira coisa, ele é uma pessoa como eu e como você. Ele não é super poderoso, nem super especial, ele não tem nada que você não tenha. Ou seja, ele é uma pessoa, um espírito. Ele é imortal, como você é imortal, você reencarna através das eras, buscando a tua evolução. A única diferença é que o mago das trevas, ele pegou os seus conhecimentos e resolveu usar para o mal. E ele resolveu ficar lá no astral, né? Ele resolveu não encarnar. Ele disse assim, olha, eu vou ficar aqui fazendo as minhas bruxarias aqui nas trevas, nos umbrais, em lugares que eles constroem, né? E ele fica por lá. Quem foram esses seres? Quem foram esses seres, esses magos das trevas? Por experiência digamos assim, de projeção astral, por experiência de tratá-los nos centros espíritas, por experiência de vê-los em vidas passadas, em diversos tipos de processos e de se reconhecer entre eles, né? Vejam que estes magos das trevas são pessoas que lá no passado, geralmente, participaram de religiões, já foram de cultos, já foram de religiões muito antigas, ancestrais. De modo geral, a maioria deles, pode-se dizer que todos eles foram boas pessoas. Todos eles. Em algum momento houve um rompimento. Tá? Então vejam que ninguém nasce mal, meus amigos, ninguém nasce mal. Como diz Kardec, nós nascemos simples e ignorantes como espíritos, não como pessoa, como espíritos, simples e ignorantes. E nós vamos reencarnando e buscando experiências de conhecimento com as nossas percepções e vencendo as nossas percepções e paixões. Porém, em um dado momento, uma pessoa que está indo muito bem na sua encarnação, às vezes até meio inocente, praticando bem e tem conhecimento, ela sofre um rompimento. De alguma forma, o amor dela é roubado, a confiança dela é roubada, a fé dela é roubada, é tirada dela, arrancada dela de algum jeito. Então existem inúmeras histórias de como isso acontece. Por exemplo, um padre muito bom, que só fazia o bem, um dia foi assassinado na igreja. Um exemplo hipotético, né? Uma pessoa que mexia com ervas, curava as pessoas, fazia partos e de repente foi queimada na fogueira, né? Então tinha uma ligação, uma pessoa que mexia com espíritos, se projetava no astral e de repente, sei lá, um outro culto, uma outra igreja, às vezes até essas coisas se interconectam, né? E essas pessoas com conhecimento, elas são de alguma forma traídas, assassinadas, roubadas, espoliadas, a sua família é ferida e ela desencarna com essa mágoa grande. Chegando no astral, ela já está em um estado de ódio, de revolta, encontra outros espíritos no mesmo estado e muitos deles se associam. E às vezes criam-se associações, hordas, de magos, negros e coisas do tipo. Gente, espíritos se organizam como pessoas, do mesmo jeito. Né? Não vou dizer para você que tem um sindicato, seria um nome muito chato, criar sindicato dos magos negros, não daria certo. Então se cria, digamos assim, nomes mais impactantes, que mexam na fantasia digamos assim, da fantasia das pessoas, né? Então, Horda dos Magos Negros,
negros, horda dos espíritos draconianos e não sei o que lá, e lá, e cria-se nomes inúmeros, sempre com o foco de direcionar sua atenção para o seu medo, para as suas histórias ancestrais, para aquilo que você teme, tá? Você precisa temer esses espíritos? Não. Não, você não precisa temer esses espíritos de jeito nenhum. O que você precisa é saber que um dia eles vão sair desse estado, de algum jeito. Onde esses espíritos vivem? Andando sobre a terra, para lá e para cá? Não, eles não gostam. Isso para eles é coisa de espíritos que têm necessidade de sugar energia, que estão nessa fase do desespero, do sofrimento, né, do vício. Eles, geralmente, magos negros são muito inteligentes. Geralmente não. Os magos negros de verdade são muito inteligentes. Eles são espíritos que galgaram, digamos, muitos conhecimentos sobre a matéria, sobre a espiritualidade, sobre fluido universal, sobre ervas, sobre uma série de coisas. O que acontece é que aí na espiritualidade eles vão ampliando, estudando, conhecendo diversos tipos de aspectos. Sim, eles se organizam, eles pesquisam, eles estudam as situações, as vítimas, eles conhecem a história, eles conhecem a psicologia humana para poder interagir com o sentimento das pessoas. Então, sim, são muito inteligentes. E poderia até se dizer que por isso são perigosos, né? Mas nós temos que entender que o espaço deles é limitado. Eles não conseguem progredir sob a luz. Eles não conseguem, digamos assim, passar por cima de Deus. Eles não conseguem tomar a terra e o domínio da terra. Ai, mas Anderson, olha quanto mal que acontece no mundo. Isso aí não é um efeito. É um efeito das pessoas que vivem no mundo e não dos magos negros. Porque quem vive no mundo aqui é que toma as decisões. E se a pessoa se permite influenciar por essas coisas, por energias negativas e pratica o mal, é uma escolha dela. Uma escolha dela. Ah, mas não são feitos feitiços e coisas do tipo? Sim, são feitos. Emanações de energias negativas, bolsões de energias negativas e 1 milhão de outras coisas, mas as pessoas ainda assim têm o livre-arbítrio para decidir se seguem uma energia negativa ou não. Se aceitam uma influência negativa ou não. Sempre a escolha de quem está encarnado. E a responsabilidade de quem está encarnado. Certo? Então vejam, esses espíritos existem sim. Eles têm potenciais, são fortes, são inteligentes, sim. Porém, eles não conseguem agir sobre aquele que não quer aceitar a sua ação. Então, geralmente, eles até procuram os mais fracos, procuram as pessoas que são mais sugestionáveis, que aceitam mais influência. Por isso que é importante o nosso autoconhecimento. Entender a si mesmo, compreender como que você... como procedem os seus pensamentos para você não se deixar cair nas suas próprias influências, porque nós só somos influenciados naquilo que nós somos fracos. Vejam que é muito difícil, meus amigos, muito difícil influenciar uma pessoa numa coisa que ela é totalmente contrária. Você chegar para ela e dizer para ela assim, a pessoa, por exemplo, não bebe de jeito nenhum, nunca bebeu, não gosta, odeia bebida, e você tentar influenciar ela a beber, ela não vai. É difícil, é muito difícil. Então não adianta você forçar ela a fazer uma coisa que ela não quer, que ela não gosta, que ela cresceu com todos os conceitos contrários. Ela já organizou na mente dela o conceito dessas coisas, que ela é contra a bebida, que ela não gosta de beber bebida alcoólica. Então, o espírito não vai perder tempo tentar influenciar uma pessoa, porque ele sabe que não vai conseguir, vai ser muito trabalhoso. Espíritos, principalmente os menos inteligentes, mais fracos, eles vão querer a pessoa fácil. Os viciosos só vão querer as pessoas fáceis. Eles não vão querer passar trabalho. A função deles é buscar o vício. Não é ficar mexendo na filosofia da pessoa para tentar convencer, tentar provar para o universo. Não, ele não quer isso. Então, meus amigos, estes magos das trevas são espíritos inteligentíssimos. Uma coisa muito interessante é a transformação desses magos das trevas. Por quê? Todos eles sabem que não vencem.
Todos eles têm certeza já dentro da mente deles que eles não vão conseguir o que eles desejam, que é transformar a Terra num reino do mal, num inferno, numa coisa do tipo. Vejam que eles são inteligentes, eles sabem com que eles estão mexendo, com a luz, com Deus, com espíritos elevadíssimos. Eles sabem que existe uma predominância desses espíritos elevados. Ah, você achou que era o contrário? Que existiam mais espíritos das trevas? Não. Não, existem muito mais espíritos elevados. Então, eles já têm certeza absoluta que nunca vão vencer. Mas eles não podem falar isso. Opa, revelei agora. Eles não podem falar isso para os seguidores deles e nem para as pessoas que são vítimas. Eles não podem admitir, porque se eles admitirem, eles perdem força. Mas eles sabem que eles não têm como vencer, não têm como ir contra uma maré, contra um rio que desce, não tem como eles subirem e fazer o rio virar ao contrário, contra a montanha. A luz é uma natureza, é uma coisa, como diz o nome, natural, e não dá para ir contra a natureza. Então, eles têm certeza que já perderam. A questão é que eles persistem para tentar prolongar aquele reinadozinho pobre deles, né? Mas veja, amigos, precisamos expulsar esses espíritos? Precisamos, digamos assim, penalizar eles? Não é por aí o pensamento. A questão é abraçar esses espíritos. É claro que quem vai fazer esse trabalho são os centros espíritas, com muito conhecimento, com muita segurança. Não é você sozinho em casa buscando fazer isso. No centro espírita eles recebem um atendimento onde são levados para lá, né? E talvez você se pergunte assim, eles são levados à força, então mais ou menos. Quando eles chegam lá, eles dizem que foram levados à força. Mas se eles chegaram até lá, é porque dentro deles algo já está mudando. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? Se os espíritos permanecem o tempo todo no mal, por toda a eternidade, não. Chega um momento de tanto ver que aquele mal não tem progresso, ele começa a se sentir entediado naquele mal. Ele começa a ver que aquele potencial que ele busca, porque ele quer um poder, ele quer aquele conhecimento extraordinário sobre as coisas. Ele começa a entender que esse conhecimento extraordinário, que não é exatamente um poder, tem uma capacidade, porém é muito mais de ir além na direção de Deus. Ele começa a perceber que isso ele só consegue na luz. Ele começa a perceber que no mal ele fica estagnado. E aí lá dentro dele, ele já não é tão forte, mas ele não fala isso. Então ele vai no centro espírita como aquela pessoa, aquele convidado que quer comer mais, mas ele não, com vergonha ele diz que não, né? Vejam, que ele chega lá esbravejando e tudo mais, e às vezes não. Na maioria dos casos, espíritos, esses tipos magos das trevas, eles são muito educados, até mesmo no centro espírita. Os que esbravejam são aqueles que esperneiam lá, que estão numa camada mais baixa, né? Os magos das trevas são educados, se portam, mas são inteligentíssimos. E, digamos assim, o talento deles, a sutileza, é a manipulação. Então eles tentam manipular as palavras com inteligência, converter passagens bíblicas em indicações daquilo que interessa e coisas do tipo. Então vejam, meus amigos, que essa situação de existirem esses magos das trevas, que muitas vezes eram magos da luz, né, vai chegar um momento que eles vão deixar de existir. Eles já estão deixando de existir nesta forma. Eles vão continuar sendo espíritos com esse aspecto de poder, com extrema inteligência, porém, eles se convertem. Eles vão para o lado da luz e passam a se desenvolver do outro lado. E muitos, rapidamente, começam a trabalhar no bem. Veja que o interessante, talvez muitos de vocês pensem assim, eles precisam de castigo. Castigo por castigo não serve para Deus. Deus quer pessoas trabalhando pelo bem, fazendo bem, amando. Então, se pode-se, digamos assim, recuperar o tempo perdido praticando o bem, é isso que acontece. Mas, no fim das coisas, você não precisa temer esses magos das trevas, não se importe com isso, não se sinta prejudicado, até porque magos das trevas se preocupam muito com a situação geral do mundo e não vão lá buscar uma pessoa que está isolada, desconhecida, que não, digamos assim, não tem importância nenhuma no conjunto das coisas no mundo, né? Eles trabalham muito no coletivo e não no pessoal,
Tá? Então, meus amigos, é isso que nós tínhamos para esse vídeo, para ensinar você um pouco sobre magos das trevas. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima.